Como vão as senhoras e senhores? Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Amanhã nós voltamos com os vídeos normais, mas nós vamos analisar rapidamente um artigo, uma publicação, e dar nossa opinião a respeito dela, ao mesmo tempo em que eu mais uma vez reforço e provo de que aquilo que eu avisava anteriormente, quando praticamente todo mundo dizia o contrário, acabou se concretizando, de que mesmo com Biden no poder as coisas não tomariam outro rumo, ou seja, um rumo diferente daquele que Trump tinha imposto na política externa americana em relação à China. A matéria diz o seguinte, depois eu vou colocar ela aqui na descrição para vocês. Ato provocativo. China condena reuniões de altos funcionários dos Estados Unidos com enviados de Dalai Lama. Para quem não sabe, acredito que poucos não saibam, né? Dalai Lama é um líder espiritual do Tibete que fugiu durante uma tomada do Tibete pelo governo chinês da época. Ele fugiu rumo à Índia, né? Então, depois disso, ele passou a fazer as pregações da sua religião e da sua versão cultural para o mundo, né? Mundo afora. E a China considera isso uma ameaça porque, para ela, o Tibete faz parte do seu território, né? E o que seria uma religião para o Dalai Lama, para o Partido Comunista Chinês, seria mais como uma ideologia, né? Uma ideologia que vai contra a ideologia dominante ou predominante na China, né? Mas enfim, vamos ver a matéria aqui. Na terça, dia 10, Atul Keshap, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos na Índia, reuniu-se com o representante do Dalai Lama, Negodup Dongchung. Pequim expressou indignação com o recente encontro entre o enviado dos Estados Unidos e o representante do líder espiritual tibetano Dalai Lama. Então, né, na verdade, foi com o representante do líder, denunciando o ato como provocativo, como interferência nos assuntos internos da China. Então, pelo simples fato de os Estados Unidos se reunirem com o representante do Dalai Lama, a China já considera aquilo como ato provocativo. Isso, segundo a matéria, afirmou a embaixada chinesa na Índia na quarta-feira. No Twitter, Wang Xiaojian, porta-voz da embaixada da China na Índia, disse: qualquer forma de contato entre o lado dos Estados Unidos e a camarilha do Dalai Lama é uma violação do compromisso dos Estados Unidos de reconhecer o Tibete como parte da China e de não apoiar a independência tibetana e de não apoiar as tentativas de dividir a China. Então aqui, pessoal, eu não estou trazendo isso aqui para, como algumas pessoas dizem, para fazer torcida por um lado, fazer torcida por outro, como normalmente a esmagadora maioria dos canais tem feito. Eu já tive essa fase aí na minha vida, né, de análises, mas hoje eu pretendo ser muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais imparcial ou o mais imparcial possível, porque eu só quero entender e levar a vocês aquilo que eu entendi dos fatos, para que as pessoas compreendam o mundo que estão vivendo e tomem, então, sua própria preparação para aquilo que vai acontecer, né? Então, na terça-feira, diz a matéria aqui, Atul Keshap, encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos na Índia, reuniu-se com o representante do Dalai Lama. A reunião aconteceu quase 2 semanas depois que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter se encontrado com o representante do líder espiritual durante sua visita à Índia. Então aqui nós vemos aí o Twitter do representante, né? Aí ele diz assim: gostei do encontro com Ngob Dengchung, nome um pouquinho difícil, que é a tradução do que está escrito aqui, tá, pessoal? Representante de sua santidade Dalai Lama. Os Estados Unidos apoiam a liberdade religiosa e a preservação das identidades culturais e linguísticas únicas dos tibetanos e respeitam a visão de Dalai Lama para os direitos iguais para todas as pessoas. É engraçado que os Estados Unidos respeitam a liberdade religiosa, mas quando eles, na Segunda Guerra Mundial, soltaram 2 B atômicas, né,
foi justamente em duas cidades japonesas que tinham uma grande concentração de católicos. Não estou aqui para defender catolicismo também, só fazendo observações irônicas aqui, tá, pessoal? Apenas fazendo uma observação irônica para mostrar para vocês que no final das contas tudo isso gira em torno de objetivos muito além daquilo que as pessoas conseguem perceber ao lerem uma matéria de uma forma superficial. Wang Xiaojin afirmou que o chamado governo tibetano no exílio é uma organização política separatista com uma agenda que viola completamente a Constituição e as leis da China e não é reconhecida por nenhum país. Então, a tradução aqui desse tweet, né, foi o seguinte: Atul Keshap, opomos-nos veementemente aos repetidos atos de provocação dos Estados Unidos. Os assuntos tibetanos são assuntos puramente internos da China que não permitem nenhuma interferência estrangeira. Especialistas ouvidos pelo jornal chinês Global Times afirmaram que a visita de Blinken à Índia em julho demonstra que a intenção dos Estados Unidos de amarrar a Índia para conter a China é clara e permanecerá inalterada. Isso aqui que eles estão citando, antes de nós darmos o fechamento aqui do nosso comentário, é porque a Índia ela foi meio que escolhida quase como que uma bola da vez para substituir a China. Pelo menos essa é a minha visão e a minha opinião. Porque a China começou, de uma certa maneira, a se rebelar contra os seus antigos associados, que eram os próprios norte-americanos. Quem não sabe que Henry Kissinger e outros, né, na época de Nixon, que criaram esse programa de desenvolvimento das fábricas na China, e por muito tempo a China levou produtos, né, para os Estados Unidos, e depois, quando a China começa a criar engenharia reversa e criar seus próprios produtos, então as coisas começaram a amargar entre as duas potências, né, porque as marcas norte-americanas começaram a ser substituídas por marcas chinesas, e aí é óbvio que os dois lados têm suas razões, tá, pessoal? Não querendo ser neutro, não é que eu não ganho nada sendo neutro e muito menos ganho também puxando por um lado, não é isso. Mas as coisas são como são e a gente tem que falar a verdade, porque senão não vale nem a pena perder tempo aqui trazendo esses comentários com vocês, porque senão fica difícil para vocês também tirarem suas próprias conclusões. Então não há santos nessa história, porque de uma certa maneira os Estados Unidos achou que teria suas vantagens fazendo isso com a China, e depois a China, num primeiro momento, aceita, e depois o negócio já começou a ser diferente. Então não há santos nessa história, mas agora parece que a Índia seria escolhida como bola da vez. Então todas essas pequenas rusgas, essas coisas aqui acabam sendo motivos aí para que eles continuem em disputa. E eu digo outra coisa, eu digo que no final das contas, lá no final, isso aí vai ter muito conflito ainda, muitas disputas, mas no final, quem tem a mesma linha de pensamento que eu tenho, já sabe que haverá um ajuntamento de nações. Então, essas disputas são por hora. Pelo menos assim é o que eu tenho entendido. Pessoal, amanhã nós vamos voltar com os vídeos normais. Eu só trouxe esse comentário do artigo de hoje para vocês aí. Espero que gostem desse formato também. Eu deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.